Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos ler a palavra do Senhor nosso Deus agora, meus irmãos, em 1 Coríntios. 1 Coríntios no capítulo 15, meus irmãos. Abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos meditar o que o Senhor nosso Deus quer falar conosco nesta hora. Aleluia, Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, meus irmãos, versículos 51 e versículo 52. Todo o povo de Deus fica de pé para você ler a Bíblia comigo, irmão. E logo após vocês vão sentar. E daqui a pouquinho nós vamos orar para Deus revelar, para Deus curar, para Deus repreender a macumba, para Deus repreender a doença do câncer, para Deus repreender a AIDS, para Deus repreender a surdez, a cegueira, para Deus operar em nosso meio. Jesus opera ou não opera? Ele está aqui ou não está? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e versículo 52. Todos encontraram, diz amém? Quem é que não achou ainda, levante a sua mão. Muita gente não encontrou. Então nós vamos aguardar que você encontre, para juntos lermos a palavra do Senhor nosso Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e versículo 52. Igreja de Deus, preste atenção. Diz assim a palavra de Deus: Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amém? Grita comigo assim: Senhor meu Deus. Não, eu quero ouvir a fé de vocês. Grita comigo: Senhor meu Deus. Fale agora ao meu coração, através da sua palavra. Amém. Amém, 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 amém. Irmãos, por favor, podem tomar os seus assentos aí. E vamos ouvir aquela trovoada de palmas bem fortes para Jesus Cristo. Aleluia. Bem alegre, bem alegre, bem alegre, bem forte, meus irmãos. Jesus está vivo, Ele merece o melhor. Glorifica a Deus com muita alegria. Aleluia. Irmãos, a esperança da igreja, ela concentra-se. Isso, irmão, corrija essas crianças aí para não ficar correndo na igreja, viu? Isso, tem que fazer isso mesmo. A esperança da igreja, ela concentra-se nesta grande profecia que fala sobre o arrebatamento da igreja. Toda a nossa esperança está voltada para o grande dia do arrebatamento. A Bíblia nos revela, meus queridos irmãos, que isto é um grande mistério que vai ser revelado num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. A palavra de Deus diz que no dia que soar a última trombeta, vai acontecer, meus irmãos, um fenômeno muito grande sobre todo o globo terrestre. A Bíblia diz que no dia que soar a última trombeta, a palavra do Senhor mostra que aqueles cristãos que morreram na esperança da salvação, que dormiram em Cristo Jesus, cujos corpos agora voltaram para o pó de onde foi tomado, a Bíblia diz que naquele dia o sepulcro vai se abrir, a sepultura vai abrir, e aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar naquela mesma hora, ante o toque da última trombeta, diz a palavra de Deus.
grande mistério vai acontecer ao toque da última trombeta. Meus queridos irmãos, há muitas pessoas que estão esperando Jesus vir nas nuvens com poder e grande glória para subirem com ele, sendo que na verdade o arrebatamento não vai acontecer desta maneira. A Bíblia diz que o arrebatamento vai ser em questão de abrir e fechar de olhos. Quem verá o arrebatamento? Somente aqueles cuja vida o Espírito Santo está habitando. Somente aquele irmão, somente aquela irmã, seja em qualquer época, qualquer tempo que for, que aceitou a Cristo, permaneceu em obediência e fidelidade, mesmo que morreu, seu corpo foi para a sepultura. Naquele dia o Espírito de Deus vai juntar um pauzinho no corpo dele e vai transformar num corpo incorruptível, revestido da imortalidade, e vai transformá-lo para que seja arrebatado para o Senhor. O arrebatamento da igreja, meus irmãos, é a esperança da igreja de Jesus aqui no momento na terra. Em todos os continentes da terra, meus irmãos, onde há um filho de Deus, onde há um cristão fiel a Deus, o Espírito Santo está habitando na vida dele. A Bíblia nos revela aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 32, que o Espírito de Deus é dado àqueles que obedecem ao Evangelho do Senhor. Se alguém é obediente a Deus, o Espírito Santo então é concedido a este irmão, a esta irmã. Seja ele de qualquer nação que seja, se é obediente a Deus, o Espírito Santo repousa sobre aquela vida. E quando chegar o dia da última trombeta, meus irmãos, a palavra do Senhor mostra que vai ser um dia de grande festividade no céu. Porque o arrebatamento vai ser em questão de segundos apenas, em milésimo de segundo. Quando você dá um piscado aqui, Jesus veio, voltou, levou, foi embora e ficou para trás quem não estava preparado. Então vai acontecer que quando o Senhor trovejar lá dos céus a sua voz como trombeta, porque lá no Sinai diz a Bíblia, que quando Deus falava com o povo de Israel, ele dizia, Senhor, dizia Moisés, não fale Deus conosco, para que não morramos, porque a voz de Deus era muito forte, com uma trombeta muito forte, e tremia todo o monte fumegava quando Deus falava. E então eu creio pela fé, meus irmãos, que esta voz vai ser a voz do próprio Jesus com uma trombeta, chamando pelo Espírito de Deus. Senão não estava escrito na Bíblia, lá no livro de Cantares, no capítulo 2, que o Espírito Santo fala, esta é a voz do meu amado. Se é a voz do amado é porque ele vai gritar pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vai estar aqui na terra, em todos os continentes, ouvindo. Ele está aqui no presente para ouvir tudo que Jesus fala. E vai acontecer que nesse dia, a voz do Senhor será como a voz de uma trombeta muito forte, que somente o Espírito Santo na vida dos escolhidos irá ouvir a voz do Senhor chamando por eles. É o toque de recolhida. Aumenta o retorno um pouquinho, por favor. Aí então o Espírito de Deus vai ouvir Jesus bradando lá do céu, Espírito Santo! Aquela voz tão forte que ultrapassa as barreiras dimensionais, as grandes galáxias, os milhões e milhões de corpos celestes. Espírito Santo! Aí então, irmãos, o Espírito Santo vai estar na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida, na nossa vida, na vida daquele ouvinte. Vai ouvir o chamado, o toque da chamada, o toque de recolhida. Acontecerá nesse momento então, que o Espírito Santo, ao ouvir esse toque, ele vai gritar no ouvido dos escolhidos, esta é a voz do meu amado, ele aí que já vem saltando sobre os montes e pulando sobre os outeiros, é Jesus que vem vindo aí, vamos embora, vamos partir agora, chega o momento da partida. A Bíblia nos revela, meus irmãos, que quando Israel estava deixando o Egito, a Bíblia nos mostra que naquele dia Moisés mandou que o povo preparasse, meus irmãos, o shofar. Shofar era uma trombeta feita de chifre de carneiro. E em cada ponto de lugar ali estava um homem com uma corneta, uma trombeta na sua mão. E quando o último deles tocasse a trombeta, então o povo começava a marchar em direção à terra prometida.
E eu digo para vocês que a última trombeta também está para tocar. Deixaremos esses corpos terrestres, deixaremos as moradas terrestres e partiremos em direção à terra prometida, aquela que Deus preparou para aqueles que o amam, diz a Bíblia. E a Bíblia revela que ele diz: eis que eu vos digo um grande mistério. Meus irmãos, bem-aventurado o homem que tem o seu nome no livro da vida. Bem-aventurado o homem que tem o seu nome no livro da vida. Os discípulos uma vez voltaram felizes e contentes, dizendo: Senhor, no teu nome até os demônios nos sujeitam. No teu nome nós mandamos o morto, ele levanta. Expulsamos o demônio, ele sai. Limpamos o leproso, ele fica limpo. O paralítico levanta em teu nome. E aí Jesus diz: olha, meus servos, meus amigos, alegrai-vos antes por vossos nomes, está escrito lá nos... Alegrai-vos antes porque vocês têm o nome lá em cima, lá no céu. Oh, aleluia! Oh, irmãos, a qualquer momento, segundo a Bíblia, o arrebatamento pode acontecer. A Bíblia nos diz aqui em São João, no capítulo 7, no versículo 37, que no grande e último dia da festa, Jesus se colocou de pé e clamou dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Isto foi no grande e último dia. Lá no livro de 1 João, na carta universal de 1 João, no capítulo 2:18, o Espírito Santo toca a buzina dizendo: filhinhos, despertai porque já é a última hora. Olha aí, filhinhos, despertai porque já é a última hora. Daí a pouco o Espírito Santo dá mais uma passada lá em Hebreus, no capítulo 10:36, e troveja com voz bem forte. Ainda um pouco cheio de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Já não é mais um dia, já não é mais uma hora, é só um pouco cheio, diz o Senhor. Jesus Cristo virá a qualquer momento buscar a sua igreja nesta terra. Meus irmãos, arrebatar, a palavra arrebatar, no dicionário Aurélio diz que significa tirar com muita força de um lugar para outro lugar. Isto significa arrebatar. Filipe foi arrebatado, meus irmãos, quando estava junto com o eunuco da rainha de Candace, e foi arrebatado lá para a cidade de Azoto. Ele foi arrebatado, o Espírito do Senhor pegou ele e tirou com muita força para aquele lugar. Ezequiel foi arrebatado, o Senhor pegou ele e disse: vamos ali, Ezequiel, e levou ele bem longe naquele lugar. Ele vai fazer o mesmo com a igreja dele a qualquer momento. Aleluia! A Bíblia revela que houve um homem na Bíblia mencionado que a morte procurou ele de todos os lados. A morte endoidou procurando esse homem para acabar com a vida dele. A Bíblia diz que esse homem andava com Deus e Deus andava com ele. E a morte procurava: eu mato ele, eu acabo com ele. E um dia, quando a morte pensou em matar, diz a Bíblia que Deus o tomou para si, o arrebatou para o céu. E não se viu mais, porquanto Deus o levou para ele. Ele não provou a morte porque ele andou com Deus, diz a Bíblia. Esse homem chamava Enoque. Enoque foi o homem que andou com Deus. A morte trilhou o seu caminho, mas não pôde fazer nada com ele. Tempos mais tarde, houve um segundo homem que andou com Deus. Satanás ficou desesperado e procurou usar todo tipo de pessoa para matar Elias. Usou Jezabel, usou Acabe, usou um soldado, usou tanta gente lá. Mata ele, acaba com ele, destrói ele. Mas ele andava com Deus. Ele andava com Deus. A Bíblia diz que dois não andam juntos se não estiver de acordo. Deus estava de acordo com Elias e Elias estava de acordo com Deus. Os dois eram amigos e andavam juntos, diz a Bíblia. Oh, aleluia! E aconteceu um grande mistério. Deus disse: Elias, você não vai provar a morte. Elias, você não vai morrer. Está me ouvindo? Ele disse: sim, Senhor, eu estou ouvindo sim. Aí Deus então revelou a Eliseu: Eliseu, olha, eu vou arrebatar o teu Senhor a qualquer momento aí. Você esteja preparado. Está ouvindo? Ele disse: sim, meu Senhor, estou ouvindo. E Eliseu então ficou de olho aberto, espiritualmente falando, ficou vigiando. Aí então um dia Elias disse: Eliseu, fica aqui porque Deus me mandou lá em Gilgal. Ah, vive o Senhor e vive a tua alma, que onde tu fores eu também irei contigo. Chegando lá em Gilgal, os filhos dos profetas levantaram e disseram: Eliseu, você está sabendo que hoje o Senhor vai tomar o teu Senhor por cima da tua cabeça? Ele disse: eu também sei, calai-vos. Aí o Senhor disse: Elias, levanta-te e desce lá para Jericó.
Sim, Senhor. Elias disse, Eliseu, sim, meu Senhor, fica aqui porque o Senhor me mandou lá em Jericó. Ele disse, vive o Senhor e vive tua alma, e onde tu fores, eu também irei. Então, vamos embora. Chegando lá em Jericó, Deus disse assim, Elias, vai lá para Betel agora. Chegando lá em Betel, Deus disse a Elias, agora vai lá para o Jordão. E Elias sempre falava, Eliseu, fica-te aqui, porque Deus me mandou lá no Jordão. Ele disse, vive o Senhor e vive tua alma, que onde tu fores também eu irei. Aí quando chegaram lá no Jordão, Elias tirou a sua capa das costas, dobrou para lá, virou para cá, deu mais umas 2 puxadas, e pegou a capa e tocou no Jordão, e o Jordão foi abriu uma parede para cá, outra parede para lá, ficou seco, eles passaram caminhando no meio daquelas grandes águas. Chegou do outro lado do Jordão, Elias disse, Eliseu, fala, meu senhor, pegue o que você quiser antes que eu seja tomado de ti. Ele disse, eu quero uma porção dobrada do Espírito do Senhor que está na sua vida. É isso que eu estou querendo na minha vida. Aleluia. Elias olhou e disse, Eliseu, esse mistério que você pede para mim é muito grande, mas se você ver quando eu for tomado pelo Senhor, então você vai receber essa porção dobrada. Aí então os dois iam conversando na beira do Jordão, de repente ouviu-se um tropelo de cavalos vindo do céu. Cavalo descendo do céu, Eliseu olhou e viu o cavalo de fogo puxando a carruagem de fogo, e em cima dela tinha também um homem de fogo sobre ela. Aí Eliseu gritou, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Quando olhou para Elias já estava subindo na carruagem, partindo para o céu. O Senhor levou, disse ele. E aconteceu que Eliseu, olhando para o céu, aquela carruagem de fogo, irmãos, a levada por cavalo de fogo, aquela tocha de fogo atrás, Eliseu olhou aqui, rasgou os vestidos, gritou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, o Senhor levou. Aí então ele viu que a capa de Elias vinha voando lá do céu. A capa veio descendo e veio chegando, e Eliseu abraçou aquela capa e recebeu a porção dobrada do Espírito de Deus na sua vida. Oh, aleluia! Igreja de Deus, da mesma maneira que Deus levou Enoque, que Deus levou Elias, Ele vai levar a igreja desta terra. Da mesma maneira, há muitas pessoas que estão aí prognosticando, dizendo que uma grande nave espacial vai aparecer nessa terra para levar um povo embora daqui. Isso é fictício, meus irmãos, isso não é verdade. Jesus não precisa de nave espacial, porque esta galáxia Via Láctea tem mais de 500 bilhões de estrelas, e quem fez ela foi o meu Jesus. Nesse grande espaço sideral tem mais de 500 milhões de galáxias maiores do que esta, e foi Ele que fez todas estas coisas, diz a Bíblia. Minha terra, eu sou o Senhor, disse ele. Então há muitos que estão dizendo que vê uma grande nave espacial buscar um povo aqui na terra. Satanás está tentando mentir, tentando enganar o povo com esta palavra fictícia, mas a Bíblia diz o contrário. Eis que eu vos digo um grande mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o tocar da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos vamos ser transformados e arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O Espírito Santo no presente momento está habitando na vida da igreja, preparando eles para levar ao céu. E esta preparação, meus irmãos, ela constitui-se na doutrina do Senhor Jesus Cristo. A preparação constitui-se no homem consertar a sua vida, andar na presença de Deus. E a qualquer momento isso pode acontecer. Quando a igreja de Jesus for arrebatada desta terra, ela vai receber um corpo semelhante ao corpo dos anjos. Um corpo não sujeito à lei da natureza física. Um corpo não sujeito mais à morte. Um corpo revestido da imortalidade. Diz a Bíblia que assim como Ele é, nós seremos, diz o Senhor. Então nós seremos com um corpo semelhante ao corpo do Senhor. Um corpo sem pecado. Um corpo sem mancha. Um corpo sem mácula. Um corpo que a morte não pode tocar nele. Um corpo que a doença não pode tocar nele. Um corpo imortal. Imortal, imortal, imortal. Aleluia.
E quando nós formos arrebatados, irmão, diz a Bíblia que nós entraremos lá no céu. O Senhor falou lá no Calvário com o ladrão: hoje mesmo estarás comigo. A palavra comigo significa ao meu lado, junto, aonde eu estiver. Isso significa junto, irmão, vem comigo aqui, você está sempre ao meu lado. Ele diz: hoje estarás comigo. A palavra comigo significa juntos, ao meu lado. E quando a igreja for arrebatada, ao entrar no céu, ela vai estar junto com Jesus. E a Bíblia revela que nós entraremos lá, na grande festividade das bodas do Cordeiro, a grande festa que espera pela igreja do Senhor. A igreja não conhece os anjos. A igreja não conhece os anjos. Naquele dia nós os conheceremos. Nós veremos eles como eles são. Naquele dia nós veremos o Senhor face a face. A Bíblia fala que os limpos de mão e os puros de coração, eles verão a Deus face a face lá no céu naquele dia. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, igreja. Quando a igreja do Senhor for levada para o céu, irmãos, ela vai estar na presença de Deus, gozando a festividade. Esta festividade será muito grande. Lá no livro de São Mateus, no capítulo 26, no versículo 29, Jesus falou: eu já não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Isso significa que naquele dia o Senhor vai estar sentado à mesa e nós sentaremos juntamente com Ele. Enquanto a igreja de Jesus está lá no céu gozando a felicidade eterna, aqui na terra, meus irmãos, as grandes catástrofes estarão acontecendo. A Bíblia diz que na terra então virá a grande tribulação, a angústia sobre as nações, diz a palavra de Deus. Nesse período da grande tribulação, após o arrebatamento da igreja, se levantará na terra o anticristo. O anticristo vai governar nessa terra por um tempo, mais um tempo e metade de um tempo. Ele vai ordenar que todo homem ou da mulher, grandes e pequenos, ricos e pobres, eles sejam marcados com a marca 666 na sua mão direita, na sua testa. Ninguém comprará, ninguém venderá se não tiver a marca da besta. E nesse período, meus irmãos, as nações estarão submissas às ordens do anticristo. Durante 7 anos o anticristo vai estar governando aqui nessa terra. E diz a palavra de Deus que quando estiver terminando esse período, que todas as nações estiverem subjugadas a ele. Na segunda fase da grande tribulação, ele vai sentar no trono, lá em Jerusalém, no templo que vai ser levantado, e ele vai exigir ser adorado como Deus. E naquele dia, os judeus vão conhecer que ele não é o verdadeiro Messias, que ele não é o legítimo Messias, o Salvador. E então eles vão fugir dele, lá para o Monte das Oliveiras, e eles vão clamar: o Espírito do Senhor virá sobre os judeus, o Espírito de Deus virá sobre eles, e eles vão gritar: Senhor, Senhor, salva-nos, Senhor, livra-nos. E diz a Bíblia que naquele dia estará findando a grande tribulação. Nesta época, meus irmãos, está findando a grande tribulação. E quando vier sobre eles o espírito de súplica e de clamor, eles clamarem diante da luta e do sofrimento, diz a Bíblia que o Senhor vai aparecer no céu. Jesus Cristo virá em socorro deles naquela época. Jesus voltará para os judeus para cumprir a promessa que Deus fez a Isaac, a Abraão e a Jacó. E diz a Bíblia, meus irmãos, que nesse período, quando Jesus estiver descendo ali sobre o Monte das Oliveiras, lá no livro de Zacarias, no capítulo 13, no versículo 6, está escrito: os judeus vão olhar para ele e vão perguntar: Senhor, que feridas são essas nas tuas mãos? Porque Jesus vai mostrar as mãos para eles, aquelas mãos que foram pregadas lá na cruz. Ele vai mostrar, e eles vão dizer: Senhor, que feridas são essas aí? E ele vai dizer: estas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. E ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e o monte vai partir no meio. Os judeus vão fugir para o monte, e ele vai mandar prender a Satanás naquela hora. Prende a Satanás! É a ordem do Senhor naquele dia. Pelo poder da palavra de Jesus Cristo, meus irmãos, Jesus vai descer do Monte das Oliveiras caminhando, a coroa na cabeça, como filho de Davi, como rei dos reis, senhor dos senhores. Ele vai trazer na sua cabeça a coroa como rei dos reis, e na sua mão vem o cetro como símbolo do seu poder. Ele vai mandar o seu anjo, aquele anjo bem forte, vai dizer: meu anjo, vem aqui agora, prende a Satanás. Quando ele mandar prender a Satanás, ele vai olhar para o anticristo, para a besta, e vai fazer assim, ó. Diz a Bíblia que o assopro do Senhor vai acabar com o anticristo, vai destruir a besta e o falso profeta, diz a Bíblia. Neste período, meus irmãos, nesse tempo que Jesus mandar prender ao diabo, prender a Satanás,
Ele vai inaugurar o governo de 1000 anos nesta terra. Nesse período será inaugurado o governo milenar. 1000 anos. Jesus mandou prender a Satanás. Satanás foi preso, aí já não tem mais morte. Aí não tem mais maldição. Aí já não tem mais doença. Aí já não tem mais briga no lar. Não tem briga na família. Não tem mais roubo. Não tem mais crime. Porque Satanás foi preso. Agora Satanás foi preso e amarrado por ordem da palavra de Deus, lá no mais profundo do abismo, por 1000 anos, diz a Bíblia. E então Jesus vai restaurar todas as coisas nessa terra. A primeira coisa que vai ser restaurada nessa terra é a luz, diz a Bíblia. A Bíblia fala que a lua vai ser como o sol, e o sol 7 vezes mais claro. Ah, irmão, então nós vamos morrer abrasados? Não, por que não? Porque você não vai estar aqui, você já foi arrebatado pelo Senhor, você não vai estar mais aqui na época do milênio, não. Você não vai passar por tribulação tão pouco, diz a Bíblia. Então, irmãos, aonde vai estar a igreja? Ela vai estar no seu ministério invisível, que nem os anjos estão agora. Você vai ser como anjo, viu, irmão? Lá em São Mateus, no capítulo 22, no versículo 21 a seguir, o Senhor fala, no versículo 29, ele fala assim: e ele respondendo disse-lhes: errai, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque lá no céu não se casam e não se dão em casamento, mas todos serão como os anjos do Senhor, diz a Bíblia. Então nós seremos como os anjos, diz a palavra. E aqui na terra, irmão, Jesus vai governar por 1000 anos. Ó, irmão, e aqueles irmãos que falam aí que se a gente não entrar no meio dos 144 mil, a gente não vai ser salvo. Irmão, Jesus não vai vir arrebatar 144 mil aqui na terra. Esta doutrina aí é lá de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. É doutrina de demônio. É doutrina de demônio. 2 Coríntios 11, versículo 13. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então os 144 mil que a Bíblia fala não é gentios. O tempo do gentio vai se completar a qualquer momento e vai acontecer o arrebatamento. E quem são os 144 mil? Lá em Apocalipse, no capítulo 7, fala que são 12 mil de cada uma das tribos de Israel, menos a tribo de Dan. Porque Azer tomou o lugar de Dan, porque Dan é a serpente no caminho de onde surgirá o anticristo, segundo a profecia bíblica. Então quem são 144 mil? São 144 mil escolhidos que andarão junto com o Cordeiro, que é Jesus Cristo, por onde quer que ele andar, diz a palavra de Deus. Mil anos o Senhor vai governar nessa terra. É a última dispensação de paz de Deus para com os homens. Porque todos eles nesse período conhecerão que Deus é o Senhor, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que terminar os 1000 anos, o que vai acontecer? Diz a Bíblia que Jesus então desaparecerá. Aí então Satanás será solto. E ele vai viajar por todas as nações. A Bíblia diz que ele vai em forma de espírito de rãs. E vai viajar por todas as nações, vai enganar todas as nações da terra. E vão voltar-se contra a cidade santa para esmagar, para destruir, para fazer guerra contra os santos, que nem a visão de Daniel. Para destruir os santos. E eles vão conseguir? Vão! Por quê? Porque está em Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma vez. Todo homem vai morrer. Até as 2 testemunhas que estão no livro de Apocalipse, na época da grande tribulação, eles se manifestarão aqui e eles vão provar a morte física, diz a Bíblia. Porque ao homem está ordenado morrer, diz a palavra. E então nesse período, meus irmãos, que eles marcharem contra a nação israelita, que todas as nações, diz a Bíblia, marcharem contra Israel. Diz a Bíblia que vai cumprir a profecia de Zacarias naquele dia, que naquele dia Jerusalém será sobre as nações como uma pedra pesada. Jerusalém naquele dia vai ser uma pedra pesada sobre as nações. De que maneira? A pedra pesada vai ficar em cima e as menores vão ficar embaixo. Isto quer dizer que a rocha deles é o Senhor. O Senhor é a rocha de Israel. É a rocha da salvação deles. Eles esperarão no Senhor e na força do seu poder. E acontecerá então, irmãos, que então Satanás vai marchar e vai destruir o povo santo. Vai destruir o arraial dos santos. E quando ele esmagar toda a cidade de Jerusalém, então diz a Bíblia que Deus intervirá desde os céus.
A Bíblia fala que nesta época a terra está parecendo um jardim do Éden na presença do Senhor. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 4, fala que na presença dele parece o Éden, e atrás dele vai ficar apenas uma desolação, que não vai sobrar nem raiz nem ramo. Nesta época Deus vai mandar um fogo sobre essa terra que vai varrer tudo que existe nessa terra. Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, não ficará homem nem mulher que estejam vivos, não ficará insetos nem animais que não provarão a morte, não ficará nada nem no mar nem na terra que não seja morto nesta época. E depois que essa grande catástrofe acontecer, então diz a Bíblia que vai aparecer no céu o grande juízo final vai aparecer. O juízo final, o juízo final, o juízo final. Diz a Bíblia que o céu vai passar com grande estrondo. Os elementos ardendo cairão, e a terra e as obras que nela serão queimadas, e a terra, meus irmãos, vai desaparecer. A terra vai fugir da presença daquele que está sentado sobre o trono e não vai encontrar lugar. Isto quer dizer, do mesmo jeito que ela foi criada, pela mesma palavra ela vai ser desfeita. O céu vai passar, a terra vai passar, e vai ficar apenas no ar o juízo final. O juízo final, o juízo final. Grandes e pequenos, ricos e pobres. Cadê os irmãos para consertar? Grandes e pequenos, ricos e pobres, vão estar diante do grande trono de Deus, o trono do juízo final. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo 11... E vi um grande trono que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não achou lugar para eles. E foram abertos livros, e cada um foi julgado segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que nele havia, a terra deu os mortos que nele havia, o inferno deu os mortos que nele havia, a morte deu os mortos que nele havia, e todos foram julgados, cada um segundo a sua obra. E aquele que não foi achado, o seu nome escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Depois do juízo final, irmãos, depois que Deus executar o juízo final, a Bíblia fala lá em Atos 17, versículo 30, que Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que há de julgar os vivos e os mortos por meio de Jesus Cristo, a quem destinou e a quem deu certeza ressuscitando dos mortos. No dia do juízo final, será a sentença de Deus para com todos os homens ímpios, sobre todos aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida. E depois do juízo final, diz a Bíblia que Deus então irá criar um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e a nova terra, onde habita a justiça e a paz. É a terra de meu lar, é o paraíso, meus irmãos, que Deus vai criar. Nesta terra não tem cemitério, porque lá ninguém morre. Nesta terra não tem hospital, porque lá ninguém adoece. Nessa terra ninguém mexe com dinheiro, porque todos os são ricos. Nessa terra, meus irmãos, não tem luz, porque a luz desse lugar é o Senhor Jesus Cristo, diz a Bíblia. Ele é a lâmpada que alumia esse lugar, diz a palavra de Deus. Novos céus e nova terra, novos céus e nova terra, em que habita a justiça e a paz. Alguém no presente momento pode perguntar: irmão, como eu faço para chegar nesse lugar? A decisão é agora. Quem aceitar a Jesus como Salvador, tem o seu nome no céu, no livro da vida. E você tem que ser vencedor. Apocalipse 3, versículo 5. Ao que vencer, será vestido de vestiduras brancas, e confessarei seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos, e de maneira alguma o seu nome vai ser riscado no livro da vida. Tem que ser vencedor para o nome permanecer lá no céu, no livro de Deus. Diz a Bíblia, meus irmãos, que nesta terra habitará sobre ela a cidade de Deus, a cidade dourada, a nova Jerusalém, onde vai estar o trono de Deus, nosso Pai. E quem vai estar na presença dele? Todos.
Ele vai dizer para nós: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. 2 Coríntios 6, versículo 16. Vós sereis para mim filhos e filhas, e eu serei para vós pai. Meus irmãos e minhas irmãs, a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. A qualquer momento a igreja de Deus pode partir. Você já aceitou Jesus? Você já reconciliou com Ele? Você já fez um concerto com Deus? Se você não fez, agora é o momento estabelecido por Deus. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais vossos corações. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, a minha vida está aberta para ti. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. De pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Aleluia. Amados irmãos e ouvintes, a qualquer momento Jesus Cristo pode voltar. Bem-aventurado o homem quem tem o seu nome escrito no livro da vida. Em outras palavras, a Bíblia diz que bem-aventurado e santo o que faz parte da primeira ressurreição. Muitas pessoas falam: irmão, se eu não subir com Jesus agora, na outra vez que ele vier eu subo com ele. Se agora que tem o Espírito Santo você não consegue, imagina quando o Espírito Santo for embora. Imagine vocês, se agora com o Espírito Santo operando, fazendo maravilha, renovando você, você está aí caído, fraco aí, miserável na fé, né? Está pobre, desgraçado, cego, nu, está aí sem roupa espiritual. Agora que tem o Espírito Santo você está assim. Imagine quando o Espírito Santo levar a igreja. Aí você vai ter que enfrentar o anticristo, ó, fisicamente, cara a cara com ele, assim, vai dizer: olha aqui, ó, se você não negar o nome de Jesus, eu vou mandar cortar seu pescoço agora, arranca a unha dele aí, corta o dedo, corta a mão direita dele aí, vai lá, arranca o olho dele. Se ele não negar Jesus, ele vai morrer. Nega Jesus, eu te livro agora. Será que você vai suportar isso? Se agora com o Espírito Santo tem quantos que estão negando Jesus? É, irmão? Irmãos, faça o que a Bíblia diz e não faça o que você quer. Faça o que Deus manda e não faça o que você pensa. A Bíblia diz assim, ó: ser fiel até a morte. Seja fiel até a morte. A Bíblia fala: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então é para você guardar o que você tem. E o que é que você tem? A palavra viva de Deus. Jesus está na palavra. São João 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito. No princípio Deus disse: haja luz. A palavra saiu, o verbo saiu, e a luz se fez. Haja luz, e a luz se fez. Faça-se a luz, e a luz se fez. O verbo, ele se fez carne, transformou em carne Jesus, e habitou entre nós, e está aqui, pela palavra. Igreja de Deus, nunca sai dessa porta sem antes tomar uma decisão com Deus. Porque talvez amanhã não haja mais tempo. Glorifique a Deus com muitas palmas e alegria. Aleluia. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.